Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada do nosso material. Hoje a gente tem um assunto fascinante e honestamente super intenso para destrinchar: a transição para o segundo Ai no livro de Apocalipse. É aqui que a gente observa uma sequência onde a direção dos acontecimentos muda de uma forma drástica. Sabe, é super natural a gente pensar que, depois de toda aquela carga destrutiva do primeiro Ai, o pior cenário já teria ficado para trás, certo? Mas não. A devastação não diminui de jeito nenhum, ela apenas muda de alvo. O que antes estava afetando a natureza, agora se volta de forma implacável contra a própria humanidade. Nós nos tornamos o epicentro. E é exatamente essa mudança brusca de foco que torna essa passagem tão chocante. E a narrativa ganha um contorno totalmente novo com um evento sonoro de extrema autoridade. O sexto anjo toca a trombeta e uma voz ecoa diretamente do altar, ordenando que 4 anjos muito específicos sejam soltos. E olha que detalhe geográfico fascinante relatado nas fontes. Esses anjos não surgem do nada. Eles já estavam lá. Eles estavam amarrados e contidos ali junto ao grande rio Eufrates, que historicamente sempre representou fronteiras importantíssimos. Eles estavam só aguardando nos bastidores da história, apenas esperando a deixa. E o texto não apresenta o tempo de forma vaga, sabe? Ele traz uma precisão de cronograma que chega a dar um frio na espinha. Estes 4 anjos não estavam só esperando de forma aleatória ou contando com um mero acaso cósmico. A escritura detalha que eles estavam preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano perfeitamente específicos. É um nível de detalhamento temporal impressionante. Isso evidencia uma agenda milimetricamente organizada. Tudo já estava marcado. Esse pequeno detalhe do calendário prova, sem sombra de dúvida, que a gente não está lidando com um evento caótico. O caos que a gente acha que vê não significa uma perda de controle das rédeas do universo. Muito pelo contrário. Trata-se de uma execução friamente calculada. Era uma determinação que estava ali pausada, mas com data e hora exatas para ser desencadeada. E quando essa execução agendada finalmente começa, a escala descrita entra numa proporção que é quase inimaginável. Uma força destrutiva gigantesca varre o cenário. João, que é o observador dessas visões, afirma categoricamente que o número desse exército é de 200 milhões de soldados. 200 milhões. É um número que, mesmo para os padrões globais de hoje em dia, é completamente aterrador. Essa magnitude absoluta serve para demonstrar o avanço de uma força esmagadora, colossal, veloz e que foge a absolutamente qualquer tentativa de controle pelos nossos padrões humanos. Para ilustrar toda essa agressividade, a descrição é intencionalmente caótica e surreal. Cavalos com fogo, fumaça e enxofre saindo da boca. E não se trata de tentar forçar paralelos com armamentos modernos que a gente conhece, mas sim de entender a mensagem principal. É um terror que vai muito, mas muito além do controle humano. Trata-se de uma força de destruição de natureza implacável, operando numa escala que simplesmente não tem como domar ou resistir. A missão desse exército imenso culmina num dado matemático brutal. 1/3 parte de toda a humanidade acaba morta. 1/3. Pensa bem na gravidade disso por um instante. Não é um dano colateralzinho localizado. É um impacto global massivo. Um corte devastador que altera completamente o curso da história e força um confronto absoluto com a realidade nua e crua da destruição. Agora pensa com a gente. Depois de presenciar uma devastação desse porte, a expectativa óbvia seria uma só, não é? Um arrependimento imediato. Mas o desfecho relatado é chocante. As populações simplesmente não recuaram. Em vez disso, elas continuaram resolutamente envolvidas na idolatria e repetindo as mesmíssimas escolhas de antes da catástrofe. Todo aquele trauma, toda aquela dor gigantesca não fizeram as atitudes mudarem absolutamente nada. E é aqui que o texto ilustra de forma brilhante a verdadeira tragédia que está sendo exposta. A raiz absoluta de todo esse dilema não é o juízo divino em si, ou as chamas, ou o exército. O problema central sempre foi o coração humano. O foco sai totalmente daquele espetáculo do desastre externo e se fixa firmemente na teimosia irredutível e na imutabilidade interna da nossa condição. E olha só, esse comportamento obstinado não é um evento isolado. Existe um ciclo previsível nas fontes históricas. Primeiro, Deus avisa, o homem ignora e o coração se endurece. A narrativa traça um paralelo perfeito e super claro com relatos lá do passado. Lembra da história no Egito, onde o faraó observou de camarote os sinais mais estupendos possíveis, mas ainda assim escolheu sucessivamente fechar os olhos e endurecer a própria mente.
O que os eventos da sexta trombeta trazem pra gente é a elevação desse exato padrão, só que agora numa escala apocalíptica e totalmente sem precedentes. Ignorar os avisos não é um acidente, é um processo de escolha ativa pela resistência. Mesmo diante de realidades tão extremas e de uma pressão insuportável de calamidade global, a capacidade humana de fincar o pé, resistir aos fatos e rejeitar a correção, infelizmente permanece tragicamente firme. Então, nesse contexto que estamos explorando, o juízo não é a origem da maldade. Ele de forma alguma cria o problema na humanidade. A verdadeira função dele é atuar como um imenso refletor, um refletor que retira o véu e apenas revela aquela resistência que o tempo todo já habitava ali no íntimo. O evento cataclísmico simplesmente força a realidade oculta a sair para a superfície de um jeito que não dá mais para negar. A gente percebe no texto que ainda existe a oferta de graça, ainda existem oportunidades reais para mudança e correção de rota. Mas a força motriz de todas essas imagens pesadas é demonstrar que há sim um limite rigoroso e intransponível. O tempo de resposta não é infinito, pessoal. A janela para repensar essas escolhas mais profundas não vai ficar aberta para sempre. E tudo isso leva a gente à mudança mais brutal de toda essa narrativa. A grande questão deixa de ser por que tudo isso foi permitido e passa a ser uma pergunta muito mais assustadora. Até quando a humanidade vai ser capaz de fechar os olhos, de forma totalmente intencional, para a realidade que está escancarada à sua frente? Porque, no fim das contas, chega um ponto irretornável onde a resistência vira consequência permanente. A voz de aviso se cala, e aquilo que antes era um alerta contínuo transforma-se em absoluto cumprimento. Quando a linha do tempo se esgota, as oportunidades chegam ao fim. E a reflexão que fica com a gente ao fechar essa análise é exatamente essa. Até que ponto ignorar os alertas se torna nossa própria sentença inevitável?